pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina Oficina de Formação, Projeto de Intervenção e Instrumentalidade do Serviço Social. Essa é a nossa última aula. Nós vamos continuar conversando sobre alguns instrumentos do serviço social, sendo eles entrevista, visita, orientação, estudo social, enfim, vamos dar continuidade aos instrumentos que nós já iniciamos na aula 4, ok? Na primeira aula, nós começamos a falar sobre a questão do planejamento, diferença entre planos, programas e projetos. Falamos sobre o que é um projeto de intervenção, os conceitos, plano de ação, projeto de intervenção, projeto de trabalho, sobre essa necessidade de sistematizar a prática profissional. Falamos também sobre a distinção entre um projeto de pesquisa e um projeto de intervenção, é importante ter isso muito claro. Começamos também a falar sobre o roteiro do projeto, propriamente dito, com sumário, considerações gerais, objetivo geral e específicos, quais são os erros que nós encontramos na elaboração de objetivos, dentre outros assuntos relacionados a esse roteiro do projeto, né? Falamos bem detalhadamente da metodologia, cronograma e por aí vai. Finalizando o conceito projeto de intervenção, entramos então na discussão sobre instrumentalidade do serviço social. Lembrem-se que conversamos sobre esse conceito de instrumentalidade, ele não está estritamente vinculado ao conceito de instrumentos. Os instrumentos compõem um daqueles 3 níveis que compõem todo aquele conceito de instrumentalidade que nós passamos na terceira teleaula. Lembrem-se dos 3 níveis, da reforma do Estado, dessa dimensão técnico-operativa mesmo do assistente social, tudo isso vinculado à bibliografia de Yolanda Guerra, que eu vou mostrar para vocês no final. Falamos do conceito de método, metodologia, técnica e instrumentos, o que cada um significa e qual é essa interdependência de conceitos. Na aula 4, trabalhamos alguns instrumentos do assistente social, falamos dos instrumentos diretos e indiretos, e começamos e agora vamos continuar. Para a prova, pessoal, eu gostaria que vocês se debruçassem com certeza no material da aula, né, nas explicações da aula, que são explicações que vão dar base para vocês interpretarem as questões. Não quero decoreba, não adianta decoreba, porque não é isso, não é esse o objetivo da prova. E também quero que vocês leiam todos os textos complementares que eu deixei para essa disciplina, ok? Então a prova vai se focar nos conteúdos relacionados a esses textos, ao que trabalhamos nas aulas atividades e as teleaulas também. Certo, pessoal? Então fiquem tranquilos, é claro que a prova é sempre uma questão interpretativa, se você sabe o conteúdo, você precisa interpretar a questão para responder. E é isso que eu espero de vocês. Tudo bem? Bom, nós vamos começar essa aula de hoje mostrando alguns exemplos do fórum, que, ao meu ver, foi uma atividade bem produtiva para aqueles que participaram efetivamente. Eu queria trazer para vocês, já que estamos falando de instrumentos, alguns exemplos na Câmara de Documentos. Vamos lá? Bom, eu tenho exemplos aqui de 4 alunos que eu peguei agora há pouco para mostrar para vocês. Bom, tem um exemplo da Flávia, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Tem um exemplo da aluna Flávia Nunes de Almeida Fará. Eu já tinha até citado o exemplo dela, se eu não me engano, né? Ela diz: o meu campo de estágio está voltado ao projeto socioambiental, onde a demanda é orientar a população quanto à preservação do meio ambiente, onde engloba lixo, água, resíduos sólidos, reciclagem, instrumentos usados no cotidiano são visita domiciliar, educação ambiental nas escolas, plantão social nos bairros, todos com o intuito de conscientizar as pessoas quanto à preservação do meio ambiente. Então, o que eu queria deixar para vocês de exemplo nessa postagem da Flávia, da aluna Flávia? Aliás, muito obrigada pela contribuição. O primeiro campo de trabalho, que é bem interessante, se você puder, Flávia, falar sobre isso no seu TCC, seria bem legal. Também falar sobre essa questão dos instrumentos, ela cita a visita domiciliar. Educação ambiental não é bem um instrumento, é uma atribuição.
Para você fazer a educação, trabalhar essa questão da educação ambiental, você vai usar alguns instrumentos. Então, é bom não confundir isso. Vamos para o próximo exemplo da Eleurésia, acho que é assim que se fala, N. Silva. Ela fala sobre o campo de estágio na Fundação ProRim, voltado para a qualidade de vida do paciente renal. Os vários profissionais, sendo eles médicos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras, fazem uma reunião interdisciplinar, olha aí um instrumento, toda semana para o acompanhamento, mais um instrumento, e atendimento aos pacientes, sem contar com o acompanhamento com seus familiares. Então, só aqui a gente já vê alguns exemplos de instrumentos e também um campo de trabalho bem bacana aí do profissional. Obrigada pelo exemplo. Falamos agora do exemplo da aluna Sueli Andrade, de Lucena. Ela diz, as principais demandas, deixa eu só subir aqui para vocês conseguirem ler totalmente. As principais demandas que o assistente social atende na escola são a articulação com os pais ou responsáveis, no intuito de monitorar os direitos à saúde, ECA, estabelecer comunicação com os pais quando necessário para comunicar e orientar o que fazer, articulação com os programas de saúde na escola, orientação aos educandos que apresentam comportamentos com condutas atípicas, juntamente com a equipe especial da instituição, que são psicólogo, orientador e cuidador, para formar os educandos no exercício de sua cidadania. Por isso, é preciso oferecer elementos que são necessários ao desenvolvimento integral do aluno, considerando os aspectos cognitivos, sociopsicocultural na sua essência. É um tanto quanto complexo, mas ela, em suma, falou um pouco da atribuição e dos instrumentos utilizados pelo assistente social na escola. O exemplo do Ítalo Salles Aguiar, ele disse o seguinte: o trabalho do assistente social no Departamento de Saúde do Idoso da Prefeitura, onde realizei estágio no semestre passado, se volta para o atendimento de idosos que se encontram em alguma situação de risco. Dentre as demandas do profissional no local estão o atendimento de idosos em circunstância de abandono familiar e maus tratos, vejam, uma atribuição do profissional. O encaminhamento para centros especializados como CREAS é outra atribuição que está vinculada a um instrumento. Alguns instrumentos utilizados pelo assistente social em seu cotidiano são entrevistas, fichas de anamnese social. Muito obrigada pela colaboração. Os alunos que participam do fórum, claro, eu teria diversos exemplos para citar aqui, selecionei 4 a priori, mas tenho falado com os alunos no fórum, tenho respondido aos alunos, então espero que vocês continuem participando também. As tutoras estão nos ajudando muito nesse processo. Mas falar de instrumentos é falar também de demandas profissionais, né? Então vocês podem ver por esses exemplos que à medida que a gente cita os instrumentos, a gente cita também quais são as atribuições do profissional nesse campo em que ele está. E também a gente consegue identificar a imensidão desse campo de trabalho, né? A imensidão de espaços socioocupacionais existentes ao profissional hoje. Então, eu espero que vocês aproveitem desses exemplos e das postagens dos seus colegas, cada um em seu polo tem uma coisa diferente para contribuir com a gente, certo? Vamos então para o slide, conversar sobre a instrumentalidade do serviço social, vamos lá? O objetivo, então, dessa aula é discutir alguns instrumentos utilizados na prática profissional. Pode continuar. Vamos falar já do primeiro deles, orientação. Orientação e acompanhamento social de indivíduos, grupos e famílias. Então, estamos falando do instrumento orientação, que pode se dar tanto individualmente quanto em grupo, como com famílias. Segundo a Lei de Regulamentação da Profissão, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população, e orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos.
Então, estamos falando aqui desse instrumento orientação, que tem como objetivo, além da própria palavra já se explicar, né, dessa questão de orientar, é fazer garantir alguns direitos dessa população usuária que procura o profissional. Começamos a falar desse primeiro instrumento. A orientação é comumente utilizado no cotidiano profissional em diversos aspectos. Então, por isso que é importante ter essa base dessa dimensão teórico-metodológica, porque você vai precisar dela para colocar em prática esse instrumento, orientação. E isso é muito sério, né? Vamos para a primeira atividade de hoje. Cite exemplos da orientação no cotidiano profissional.
refletiram sobre essa questão da orientação na prática profissional. Em quase todos, né, os espaços socioocupacionais, o assistente social trabalha com a orientação, principalmente os profissionais que trabalham nessa linha de frente de atendimento à população, nos seus mais variados segmentos, nas mais variadas áreas, com essa questão da informação sobre o direito, sobre como proceder, onde ir, onde não ir, enfim. É uma orientação bem técnica que nós devemos passar. Bom, falamos do primeiro instrumento, vamos continuar no quadro e agora vamos falar da entrevista, que é muito, mas muito utilizada mesmo pelo profissional. A entrevista nada mais é do que um diálogo, um processo de comunicação direta entre os assistentes, vou tirar esse S aqui, desculpe, entre o assistente social e um usuário. Entrevista individual ou mais de um, no caso da entrevista grupal. Então, temos aqui um primeiro conceito simples e breve. Então, a entrevista é um diálogo, é um processo de comunicação direta entre esse profissional e o usuário dos serviços. Continuando. O papel do profissional entrevistador é dado pela instituição que o contrata no momento da interação com o usuário. O assistente social fala em nome da instituição. Ambos os sujeitos, tanto o assistente social como o usuário, eles possuem objetivos com a realização da entrevista. Cabe ao assistente social conduzir o diálogo de direcionar para os objetivos que se pretendem alcançar. O que a gente consegue extrair dessa citação? Primeiro, nem sempre o seu objetivo vai ser igual ao objetivo da pessoa que o procura ou que você agendou para fazer essa entrevista. E você vai direcionar essa entrevista conforme os seus objetivos, certo? É o objetivo do profissional. Outra questão um tanto quanto básica, mais importante, que é um processo de diálogo. Ou seja, um diálogo onde um fala e o outro escuta. Parece ser bem simples, mas nós muitas vezes precisamos aqui treinar a capacidade da escuta qualificada, ok? Então, vocês já conversaram com alguém, por exemplo, que quando você está falando, a pessoa te interpela no meio da frase e você não consegue finalizar as frases? É necessário, então, se analisar, se autoavaliar para ver em que medida esse seu diálogo está sendo realmente qualificado. Pois, nesse caso, existe um entrevistador e um entrevistado. Continuando. É desenvolvido em articulação com o processo de observação sensível. O que significa isso? Como nós já falamos na aula anterior, você tem ali a fala dele, a fala desse entrevistado, como base para essa avaliação ou como base para aquilo que você tem que compreender. Entretanto, nem sempre o que se fala, o que é verbal, nem sempre o que se coloca é verbal. Então, por isso, a observação sensível. Aí tem uma frase do autor do Pequeno Príncipe que ele diz: você ouviu, você olhou e a pessoa percebeu que você fez isso, você cativou, então você passa a ser responsável por isso. Essa frase eu só trouxe por conta da responsabilidade que você tem técnica, por mais que seja uma frase que tem outro foco, diante desse processo de entrevista, da aplicação desse instrumento entrevista. Continuando. O principal objetivo da entrevista é obter dados subjetivos e objetivos. Então, você tem aqui um objetivo para permitir a questão do estudo e formação, diagnóstico, conhecer fatos, principalmente isso, determinar opiniões, crenças, ideias, sentimentos, modos de atuar, condutas, etc.
Então, aqui nós temos alguns objetivos de entrevistas, não necessariamente somente do assistente social. Aliás, a entrevista não é um instrumento privativo do assistente social. Outros profissionais também o fazem. Isso é competência. Lembra da lei de regulamentação da profissão entre atribuições privativas e competências. Continuando nessa citação, todavia, nem sempre o entrevistador consegue conciliar seus objetivos com os objetivos do entrevistado. Chegar à conciliação não é algo obrigatório para todas as entrevistas. Aliás, isso é um dado de análise para a sua entrevista, quando não se chega a essa conciliação. Então, é um momento de expor ideias, é um momento de orientação, é um momento de compreender as necessidades, é um momento de compreender as vontades, com esses objetivos que foram elencados aqui, certo? Continuando. A entrevista ela pode ser estruturada e não estruturada. Na primeira, ou seja, na estruturada, o entrevistador segue um roteiro estabelecido com perguntas já formuladas, muito utilizado em pesquisa. Quando vocês fizerem um projeto de pesquisa de campo, por exemplo, vocês vão ter um roteiro de entrevista, estruturado ou semi-estruturado. E a partir disso, você segue esse roteiro. Nós nem sempre temos um fechado, né, um totalmente estruturado. Por isso tem a entrevista não estruturada no próximo slide. Não estruturada. O entrevistador tem a liberdade de formular perguntas abertas. Nós fazemos muito isso. Independente da modalidade, o profissional deve se organizar para conduzir uma entrevista. Veja, você deve conduzir essa entrevista. Em alguns casos, alguns profissionais acabam não tendo voz para conduzir esse processo. É você que conduz, ok? Isso significa não somente compreender o que questionar, e se é necessário questionar, mas sim ter um domínio teórico-metodológico, ético-político, que possa dar sustentação à prática profissional. É preciso esclarecer aos usuários o motivo pelo qual faremos os questionamentos. Então, pessoal, passando um pouco nessa questão da entrevista, é muito importante que todo mundo todas as pessoas com as quais você converse, com os usuários, que isso seja muito claro, esse motivo pelo qual você está questionando. Não é um fiscalizar por fiscalizar. Lembre-se da questão do respeito. Se coloque no lugar do outro. Você gosta, por exemplo, de estar em um lugar, as pessoas começam a te questionar coisas, de repente você nem sabe por quê. Esses dias eu estava numa loja do comércio da cidade, e aí, de repente, eu fui até o caixa pagar, era um balcão grande, e eu vi que uma outra funcionária, estava fazendo um cadastro de uma senhora. E essa pessoa precisou mudar de mesa para fazer esse cadastro, a senhora ficou no balcão e essa pessoa foi lá para uma mesa de trás, né, por conta desse cadastro. De repente, eu pagando lá no caixa, eu ouço: a senhora está trabalhando? A senhora é aposentada? Ela começou a falar mais alto, perguntando informações para preencher esse cadastro ali na frente de todo mundo, e eu pensei, se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu nem responderia, pediria no mínimo um lugar adequado para esse atendimento, porque as pessoas da loja inteira não eram obrigadas a saber, né, desse cadastro. Mas enfim, é pensar nesse respeito, é se colocar no lugar do outro, é fazer com que o outro compreenda o motivo pelo qual ele ali está. Apesar de que muitas vezes ele o procura involuntariamente, né? Não que isso tenha sido agendado, mas você, enquanto assistente social, é procurada por esse usuário. Então, mesmo assim, é importante sempre deixar tudo muito claro, entendendo que todos nós temos essa capacidade de inteligibilidade. Certo? Falamos aí de entrevista, falamos de alguns aspectos da entrevista. Na entrevista você vai exercitar a sua capacidade de observação participante, da observação sensível que falamos há pouco. Na entrevista você também pode emitir opiniões, emitir direcionamentos, orientação,
como falamos no primeiro slide. Entretanto, é necessário ter esse rigor teórico-metodológico, como já citado também. E aí, alguns pontos são muito importantes para quando a gente pensa nesse instrumento entrevista. Primeiro, aliás, eu coloquei, se eu não me engano, não foi nessa disciplina, mas eu quero que vocês vejam, o Cefes tem uma resolução que fala desse processo. Entrem lá no site do Cefes e vocês vão identificar isso. Tem uma resolução que fala dessa questão do atendimento, e aí fala de alguns condicionantes para esse atendimento. Primeiro, prestem atenção na sala, ela deve ser fechada, sim, esse atendimento deve ser sigiloso, você já aprendeu isso na disciplina de ética. O sigilo profissional está disposto no nosso código de ética, então precisa ser seguido. Preste atenção também nessa forma de escuta qualificada, nesse processo de diálogo, em como você conduz isso. Se o telefone está tocando, você para atender toda hora. Se você não fala com a pessoa olhando no olho, se fica digitando e não dá atenção devida à pessoa. Lembre-se sempre em se colocar no lugar do outro nesse processo de entrevista. Nem sempre o que se coloca é verbal, como eu falei para vocês agora há pouco, por isso a observação sensível. E um último detalhe para vocês anotarem aí, por favor, saber classificar e reconhecer, anotem, saber classificar e reconhecer a importância da história de vida que o outro coloca para você nesse momento. Então, você precisa ter essa habilidade de compreender e reconhecer, classificando essa importância que lhe é colocada, ok? Então, falamos da observação, da orientação e falamos da entrevista. A entrevista é muito mesmo utilizada pelo profissional. Agora vamos para uma atividade. Como deve ser a postura do assistente social em uma entrevista? Vamos lá.
Como que deve ser a postura do profissional em uma entrevista? Primeiro, você tem que pensar que você é um técnico, né? Estamos inseridos nessa divisão sociotécnica do trabalho. Os objetivos da sua entrevista normalmente já são estabelecidos pelos objetivos da própria instituição. Eles têm vinculação. Portanto, o profissional deve assumir essa postura técnica, cumprir com aquilo que é estabelecido no nosso Código de Ética Profissional em relação ao sigilo, à sala de atendimento. Há um tempo de entrevista, pensar nisso também. Algumas entrevistas são muito rápidas, outras podem levar aí de 40 a 45 minutos. Não é rigorosamente estabelecida essa questão do tempo, mas é necessário que se exercite bom senso nesse momento. E aí você pensar, vai ser estruturada ou não estruturada? Estruturada normalmente é uma entrevista, de repente, para fazer uma análise socioeconômica, que você já tem tópicos pré-estabelecidos. Entre outros casos, é necessário que, não é necessário obrigatoriamente que seja estruturada, pode ser uma não estruturada, mas que você tenha a condição de seguir um roteiro prévio de entrevista. Você você pode fazer por escrito ou fazer esse mapa mental, eu sempre prefiro por escrito, daquilo que deve ser abordado nesse processo, certo? É a mesma coisa quando a gente vai entrevistar um candidato para uma vaga de emprego, quando se faz uma entrevista por competências, por exemplo, uma entrevista simples de emprego, você já tem aí algumas questões que podem ser incluídas nesse processo de seleção do candidato, ok? Então, falamos de entrevista, pessoal. Agora nós vamos continuar e vamos falar de visita domiciliar, que também é um instrumento praticamente citado por todos os assistentes sociais, né? Vamos lá? Falando da visita domiciliar, é um processo educativo. Por quê? Ela é um processo educativo por meio da entrevista e da observação. Em uma visita domiciliar, temos uma aproximação maior entre realidade do usuário com a instituição que o atende. Então, por mais que seja muito difundido esse instrumento no nosso cotidiano profissional, nós devemos entender que a partir dessa observação e a partir da entrevista realizada na visita domiciliar, nós vamos nos aproximar dessa realidade dos usuários com a instituição, vinculada à instituição que nos atende, com certeza. A visita domiciliar proporciona ao profissional o conhecimento de vida sobre o sujeito, o contexto de vida e o ambiente em que ele está. Caracteriza as condições habitacionais, isso para muitos assistentes sociais que precisam fazer essa análise socioeconômica é extremamente importante, a relação afetivo-social entre os membros da família, os fatores importantes a serem identificados para a prestação da assistência necessária. Então, nós temos aqui a relação de alguns objetivos da sua entrevista, alguns pontos que podem ser utilizados na entrevista, aplicada por meio de uma visita domiciliar. O próprio nome já diz, né? Uma visita ao domicílio, à residência desse usuário, certo? Pode continuar? Identificar que as condições de moradia não estão descoladas das condições de vida de uma comunidade onde a casa se localiza e que, por sua vez, não estão separadas do contexto social e histórico. E aqui, nessa citação, a gente consegue compreender essa questão do território, né, que vocês já viram na disciplina de realidade regional. O território diz muito e também essa condição de moradia diz muito, né? Assim, o profissional consegue romper com uma mera constatação da singularidade, mas situá-la no campo da universalidade, ou seja, no contexto socioeconômico vigente. Isso significa o quê, pessoal? Que você não vê ali uma situação particular, uma situação
de uma única situação, por exemplo, um único caso. Essa situação que eu estou identificando é somente dessa família. É necessário fazer esse link com a universalidade e aí compreender um contexto mais amplo, um contexto socioeconômico vigente. Então, falamos de visita domiciliar. A visita domiciliar, pessoal, ela não é um instrumento exclusivo do assistente social. Então, se outro profissional fizer, pode. Não é privativo do assistente social que se faça visita domiciliar. E a visita domiciliar do assistente social ela é diferente de uma visita domiciliar de outros profissionais, claro, porque todos nós temos, cada área de atuação tem a sua especificidade técnica. Então, o assistente social, ele vai com alguns objetivos já pré-estabelecidos, seja ele fazer um estudo social, fazer essa análise socioeconômica, compreender esse território no qual essa família ou esse usuário se encontra, dentre outras condições mais particulares. Entretanto, essas condições singulares que lhes são apresentadas, como diz no slide, precisam ser relacionadas com condições mais universais. E aí você consegue estabelecer uma base de análise mesmo, numa perspectiva de totalidade. Isso é o movimento dialético que a gente sempre fala no curso de serviço social. É um método que nós falamos na terceira teleaula, tudo bem? Lembrem-se, agende essa visita, nós não somos delegados, não somos fiscais propriamente ditos, não fazemos um trabalho de policiamento, então tenha respeito, você está entrando num lugar muito particular dessa família, respeito por isso, respeito pelo lar que você está entrando também, vá despido de julgamentos ou pré-julgamentos, né, como a gente fala também. Isso é importante para o profissional. A entrevista não deve ter essa característica de invasão. Muitas vezes a gente acaba, quando a gente vê personagens caricatos, né, de assistente social na televisão, muitos deles aparecem com esse perfil, né, de invasão, de policiamento, mas não é o caso. Nem sempre os assistentes sociais vão ser bem recebidos nos locais onde eles precisam ir, né? Então, isso eu já até vi na minha pesquisa de mestrado, quando eu conversava com algumas assistentes sociais que trabalham na área da educação privada, e algumas delas relatavam isso. Quando era necessário agendar uma visita domiciliar com alguma família vinculada àquela escola, por exemplo, muitas famílias relatavam no telefone mesmo, no período do agendamento, ai meu Deus, mas eu nunca pensei que eu ia precisar de uma visita de uma assistente social na minha casa. Acontece. Então, de repente, olha a imagem que o profissional também tem diante desse público que ele atende, né? Como isso pode acontecer, como isso pode ser, essa imagem pode ser formada. Nós já temos, né, o rótulo da nossa profissão, essa dimensão de subalternidade que o próprio José Paulo Neto fala. Entretanto, como nós podemos trabalhar com tudo isso? Olha, o objetivo dessa visita é para a gente continuar esse processo de estudo social, para a emissão de um parecer acerca do benefício que foi requerido, etc, etc. Deixar isso muito claro mesmo, ok? Vamos continuar. Eu vou apresentar para vocês um possível plano de visita domiciliar, para vocês terem isso em mente quando forem fazendo o estágio ou até mesmo na vida profissional de vocês. Primeiro, identificação, e aí pode ser pessoal, endereço, localização da residência e o profissional responsável. Segundo, antecedentes, breve histórico da situação apresentada. Terceiro, objetivo, finalidade da ação a ser realizada. Por que você está indo lá? Qual é a finalidade? Você tem que saber, né? Aliás, se não souber, não tem nem por que ir. Assuntos. As questões a serem tratadas devem ser previamente estabelecidas. Aí entra a sua capacidade de planejamento, de organização. Não deixe para decidir isso no carro, na ida. Não deixe para decidir lá o que você precisa tratar. Pense sempre previamente no seu roteiro de visita, de entrevista na visita domiciliar.
avaliação, qualidade das informações prestadas, receptividade com a proposta de ação, nível de interesse manifestado. Esse é outro aspecto que vocês precisam se atentar nesse plano de visita domiciliar. Assim que finalizada a entrevista, fazer essa avaliação, esse resgate daquilo que você obteve enquanto informações e o nível também desse interesse manifestado. Lembrando que estamos entrando em um ambiente muito importante para aquela pessoa, que o território nos diz muito, que nem sempre seremos bem recebidos, que não é uma exclusividade do assistente social fazer visita domiciliar, mas que por meio desse instrumento, a partir desses tópicos de um roteiro de visita domiciliar, nós conseguimos obter mais informações acerca daquela realidade, se esse for o objetivo da sua atuação profissional. Então, é muito sério. Lembrem-se também da questão do sigilo, do que você conversa, se você tiver um motorista para levá-lo, do que você conversa no carro. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e essas informações precisam ser resguardadas, não só pelo usuário, mas também por você, né, enquanto profissional, porque uma vez quebrado esse sigilo, você pode sofrer um processo ético, você pode correr o risco de perder o seu registro no conselho. Então, tudo isso é muito sério. A forma como nós vamos nos colocar diante do outro, como vamos nos colocar naquela residência, como vamos analisar aquele território, esse despir de pré-julgamentos, tudo isso é muito importante para a gente conseguir realizar um trabalho eficaz, eficiente e eficaz, certo? Então, falamos de orientação, entrevista, visita domiciliar. Qual instrumento eu utilizo numa visita domiciliar? Entrevista, ele está estritamente vinculada à visita. Você pode utilizar aí uma entrevista estruturada ou não estruturada, mas o ideal é que ela sempre seja pelo menos semi-estruturada, certo? Vamos agora para o próximo slide. Falamos da visita domiciliar e existe também a chamada visita institucional. O próprio nome já diz que é visita à instituição, então você, enquanto profissional, vai participar de visitas em instituições de diversas naturezas. Por quais motivos? Elenquei 2 para vocês. Primeiro, quando o assistente social está trabalhando em determinada situação singular e resolve visitar uma instituição com a qual o usuário mantém uma espécie de vínculo, então esse é um dos motivos que o faz fazer essa visita institucional, é discutir determinada situação singular, é compreender como se dá o atendimento nessa rede, na outra instituição. Por exemplo, uma escola precisa desenvolver um trabalho muito em conjunto com a psicóloga que atende determinado aluno. Se é o assistente social que está atendendo o caso, por exemplo, ele pode até essa instituição desse profissional conversar especificamente sobre esse caso. Segundo, quando o assistente social quer conhecer um determinado trabalho desenvolvido por uma instituição, e aí você vai precisar conhecer a rede socioassistencial, correto? Não dá para você, enquanto assistente social, trabalhar sem conhecer essa rede, porque, como o próprio nome já diz, é uma rede. Então, você precisa atuar conjuntamente com ela, conjuntamente com essas instituições que fazem parte da rede socioassistencial, para conseguir desenvolver talvez um trabalho também mais eficaz e obter mais resultados, certo? Então, temos aí 2 motivos principais que foram elencados por uma visita institucional. Vamos para um vídeo e já voltamos. Viram? E é uma experiência inesquecível. Primeiro, é aquela gravação com voz de locutora amadora. Bom dia. Você ligou para o serviço de atendimento ao cliente. Se quiser falar sobre sua fatura, tecle 1. Fatura do mês passado, tecle 2. Fatura do mês antes do mês passado, tecle 3. E vai dando opções até chegar na última.
Obrigado por ter ligado. Sua chamada foi muito importante para nós. Clique e desliga. Você não consegue falar com um ser humano. Não, atendente de carne e osso, nem pensar. Outro atendimento, quer ver? A história se repete. Você liga, escuta a discografia. Mas é assim, aquela música, a discografia completa do Richard Clayderman, no órgão, né? Até que uma gravação manda você ligar para o número 9. Você liga, atende outra gravação. Olá, você está ligando para o número 9, para estar falando de concertos. Tecle 1. Serviços interrompidos 2. Mudança de plano 3. E antes que a máquina conclua, a ligação cai. Pum. E fica pá, 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 pá. Agora, incrível mesmo é tentar cancelar telefone. Você liga, depois de ficar umas 20 opções, alguém atende. Boa tarde. Atendente Rosileide. Com quem vou estar falando? Ah, Rosileide, aqui é o Jô Soares. Pois não, senhor João. É o seguinte, eu quero cancelar o meu celular. O senhor já conhece a promoção Ligue depois da meia-noite e pague metade? Não, Rosileide, eu quero cancelar o meu celular. O senhor vai estar mudando de estado? Se vai, o senhor já conhece o plano 600 minutos longe de casa? Rosileide, eu só quero cancelar o meu celular. Um momentinho que o senhor vai estar se comunicando com a nossa supervisora. Aí vem uma outra moça no telefone. Alô? Senhor João? Sim. Meus parabéns, o senhor acaba de ser sorteado para migrar para o plano pós 1.500 minutos. Não, eu não quero migrar, não, eu só quero cancelar. Por esse novo plano, o senhor vai estar tendo o direito de trocar seu aparelho por um novo e mais um desconto de 20% na fatura. Minha senhora, pelo amor de Deus, eu quero cancelar. O senhor poderia estar dizendo o motivo? O motivo é porque eu quero simplificar a minha vida. O senhor pode estar simplificando a sua vida passando para o plano pós 2.000 minutos, que dá direito do senhor estar falando 2.000 minutos ao preço de 5 centavos por segundo. Aí, antes de estar ficando maluco, você desiste e continua com o mesmo serviço. Não, isso é para aprender que é um tipo de casamento que é para sempre. Bom, esse vídeo trata de, claro, de uma forma um pouco mais engraçada, de algumas questões pertinentes ao atendimento. Uma questão que eu gostaria de deixar frisar muito com vocês nessa aula de hoje. Essa questão da fala, do atendimento, do se colocar na frente do outro e como se colocar é muito importante. Vocês perceberam na fala do Jô? Ele sempre usa palavras no gerúndio, né? Estar fazendo, vou estar passando, vou estar cancelando. Por favor, galera, vocês estão se formando, então não fiquem utilizando palavras no gerúndio dessa forma. É bem chato, tá? É bem feio mesmo. Então, prestem atenção na forma como vocês estão falando também. E outras são as condições de um atendimento, né? Nós vamos agora para uma reflexão, vamos ver no quadro. Faça um comparativo sobre o que foi falado no vídeo e o atendimento do assistente social. Vamos lá.
Espero que todos tenham refletido sobre essas questões do atendimento, do assistente social, a questão do respeito, essa questão da postura, da fala. Claro que no vídeo foi uma mensagem um pouco mais nessa linha de comédia, né? Mas quando a gente pensa, transporta isso para a nossa realidade, a gente consegue identificar aí alguns pontos que são importantes para pensarmos no nosso cotidiano profissional. Vamos ver alguns tópicos que são relevantes para pensar nesse bom atendimento no quadro. Vamos lá. Primeiro, local de atendimento. Leiam a resolução que eu falei para vocês. Local fechado, sala fechada. Garantir o sigilo profissional, pessoal, isso é muito sério. Então, nada de atender com ou uma equipe enorme por perto, ficar perguntando as coisas, isso é muito chato. Essa sala tem que ser fechada. Vamos fazer o atendimento com a porta aberta, aí passa milhões de pessoas, ou tem uma fila de espera num hall de entrada. Então, prestem muita atenção nisso. Duração do atendimento, como eu disse, isso vai muito do bom senso do assistente social e também da situação que lhe é colocada, né, da situação que você precisa resolver ou identificar. Então, uma média aí de 40 a 45 minutos, dependendo da situação. Em outros casos, até mais rápido, mas não passem muito disso, porque daí já começa a ficar muito cansativo. Talvez você não consiga absorver todas as informações. Isso é muito importante. Aí, pessoal, vocês podem sim utilizar de um material para ir escrevendo aquilo que você precisa anotar. Então, você tem que dizer isso para a pessoa. Aí, quando você for guiar e conduzir esse atendimento, que isso já seja dito no início. Olha, eu preciso anotar algumas coisas. Converso com muitas pessoas durante o dia para eu não esquecer, para eu lembrar bem do seu caso, enfim. Deixar isso muito claro. Deixar claro que isso tudo vai estar nessa perspectiva do sigilo profissional. Lembrar também que é você que conduz esse processo. Então, muitas vezes, quando a pessoa começa a falar e começa a ser muito prolixa, você precisa conduzir essa fala no sentido de, olha, sobre aquele ponto, você pode ir fazendo essas mediações na fala para que também a pessoa não se estenda muito e fuja daquilo que é objetivo do seu atendimento. Então, qual o objetivo daquela entrevista? Qual o objetivo da visita domiciliar? Sempre é importante ter muito claro. E aí, a questão da empatia, né? É tão bom quando a gente vai a algum lugar e é bem atendido. Eu tenho ficado, quando mais velha a gente vai ficando, eu acho que mais cri-cri a gente fica em relação a isso. Quando eu vou em algum lugar e eu não sou muito bem atendida, eu já não tenho muita vontade de ficar nesse lugar. Agora, quando alguém me atende muito bem, pelo contrário, eu tenho vontade de voltar várias vezes, porque lá se presta um bom atendimento. Esses dias, inclusive, um exemplo de bom atendimento, uma coisa inesperada, né? Com uma atitude de simpatia, uma atitude de cordialidade, isso é importante para qualquer um. Esses dias eu fui no mercado e aí eu pedi uma rosca na padaria, uma coisa, não faz muito tempo, foi agora final do ano passado. E aí não tinha, a pessoa que me atendeu no balcão foi verificar e não tinha acabado, enfim. Falei, tá bom, acabou e continuei comprando as coisas, né, que eu precisava. De repente, uns 15, 20 minutos depois, chega a pessoa que me atendeu naquele balcão com a rosca na mão, toda feliz. Ela me procurou dentro do mercado inteiro, era um mercado muito grande, falando, olha, eu achei, tinha mais uma rosca, olha aqui, é para você. Eu falei, pronto, já me conquistou, vou voltar aqui para sempre, né, nesse mercado. Então, é a condição de bom atendimento. E aí, quando a gente fala no bom atendimento para o assistente social, não porque a pessoa precisa voltar para sempre, mas é por uma questão de respeito, é a questão de colocar um ambiente bacana para esse atendimento, deixar o ambiente mais leve possível, que a pessoa fique mais tranquila possível, se sinta à vontade nesse processo. Querendo ou não, você vai estar trabalhando questões muito peculiares, né, da vida dessa pessoa, então, por que não deixar isso, fazer isso de forma um pouco mais light, né? A questão da empatia, a questão do cumprimentar quando a pessoa chega, dar as mãos, não é aquele dar a mão assim, encostar o dedo, né? Isso também é muito chato. Então, preste atenção em tudo isso, conta
aquilo que você, para conseguir atingir o seu objetivo em um atendimento, numa entrevista, seja ela numa visita domiciliar ou na própria instituição. Tudo bem? Voltamos ao quadro. Agora vamos falar de outro instrumento por escrito, que é o relatório social. Relatório social também é muito utilizado pelo assistente social e ele pode se dividir em 2 pontos: os relatórios internos e os relatórios externos. O que são relatórios internos? Que serão de uso e manuseio do assistente social e da equipe que ele compõe. Então, o próprio nome já diz, interno, né? Não precisa explicar muito. Relatórios externos, que serão de uso e manuseio de agentes exteriores à equipe. Então, aí você precisa também tomar cuidado com o uso dessas informações, o sigilo profissional. E aí, quando a gente fala em produção de relatório, eu deixei para vocês até um texto complementar. Quando a gente fala em produção de relatório, você precisa tomar muito cuidado com a escrita, né? Não é linguagem de internet, não é diminuir você. Como fala? Não é diminuir. Nossa, me fugiu a palavra. Mas você não pode escrever você com a letra V e C, por exemplo. Então, tome muito cuidado com aquilo que você está escrevendo, com a forma como você está escrevendo. Eu vejo pelo fórum, pelos e-mails que eu recebo, muita gente ainda faz confusão com palavras simples, com palavras corriqueiras aí do nosso dia a dia. Então, você precisa, se você vê que você tem dificuldade com a escrita, você precisa urgentemente, pois estamos já no 6º semestre, nesse ano de 2015, você precisa se aprofundar nisso. Como que eu me aprofundo nisso? Leia mais. Quanto mais você lê, mais você consegue escrever corretamente. É um primeiro passo, tá? Mas isso é muito sério, porque senão você vai passar vergonha, né? Isso é muito sério mesmo. Então, quando a gente produz um relatório é a descrição detalhada de algo. Então, mesma coisa quando a gente vai fazer uma ata de uma reunião, a gente escreve detalhadamente tudo o que aconteceu, o relatório também, porque ele vai ser utilizado como base para quando você precisar resgatar aquele caso, por exemplo, você vai utilizar esse relatório. A mesma coisa um psicólogo, quando ele faz sessões de terapia com algum paciente, então ele vai anotando as informações, porque isso vai ajudando a fazer esse resgate nas sessões posteriores. Ok? Falamos de relatório, agora vamos falar de mais um instrumento, que é o estudo social. Vamos lá. Estudo social também tão difundido no meio profissional, por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas, ele constrói o estudo social, ou seja, constrói um saber a respeito da população usuária. Essas 4 linhas já dizem tudo. O que é um estudo social? É um saber a respeito da população usuária. Como que você faz um estudo social? Você utiliza alguns instrumentos que compõem o estudo social, sendo eles observações, entrevistas, pesquisas documentais, bibliográficas, visitas domiciliares também entraria aqui, enfim. Você vai ter aí um cardápio de instrumentos que você vai poder selecionar para fazer esse estudo social. Aqui nesse slide a gente ainda diz, no próprio livro do Cefes, o conteúdo significativo do estudo social expresso em relatórios ou no laudo social, reporta-se as expressões da questão social. O estudo social ele assume características e finalidades condicionadas aos espaços socioocupacionais. Então, características e finalidades condicionadas aos espaços. Então, você faz essa junção de todo esse processo de atendimento específico desse caso, com visitas, com entrevistas, com pesquisa, com observação. Isso tudo compõe o seu estudo social. Ou seja, quando a gente fala em estudo social, nós estamos falando um estudo em profundidade sobre
determinada situação. Quase escrevi errado. Profundidade. Olha só. Sobre determinada situação, ok? Você vai conhecer uma determinada situação de uma forma mais crítica. Esse é o estudo social. A função dele é emitir um parecer a uma autoridade solicitante. Então, você fez um estudo social, provavelmente você vai emitir um parecer social com base nesse estudo que você fez. Talvez com deferimento ou não de um benefício, por exemplo. Você só consegue fazer isso a partir de só consegue emitir um parecer com um estudo social. É o assistente social que vai definir os instrumentos que vão compor esse estudo social. Você, com a sua capacidade técnica, vai identificar, para eu chegar a emitir esse parecer, eu preciso fazer uma entrevista, eu preciso fazer uma visita, preciso fazer uma orientação, enfim. O objeto da ação profissional orienta o estudo e as finalidades deste estudo social. Ok? Então, o estudo ele é feito para a emissão de um parecer, um laudo social, dependendo da área em que você está. Na área jurídica, por exemplo, fala-se muito de laudo social. Ele é utilizado, então, para conhecimento de forma aprofundada, de forma mais crítica, de determinado caso. Lembrem-se disso, estudo social. Quem pode assinar o parecer social? Só o assistente social. Isso é privativo, ok? Você fez o estudo social, mas a coordenadora que assinou. Não, você fez o estudo social. A responsabilidade na emissão do parecer é sua, ok? Voltamos ao quadro. Falamos de estudo social e agora vamos falar de perícia social. Vistoria ou exame de caráter técnico e especializado. O perito é um especialista em determinado assunto. O laudo registra por escrito e de maneira fundamentada os estudos e conclusões da perícia. Perícia social, só o assistente social pode fazer. Ela é mais utilizada na área, esse termo, né, do judiciário. Então, vocês vão ouvir muito isso. Esses dias mesmo, eu ouvi um juiz convocando assistentes sociais para fazer perícia, para emissão de laudo acerca do deferimento ou não do BPC, por exemplo. Então, é uma perícia social. Tem a finalidade de subsidiar uma decisão. Finalidade de subsidiar uma decisão. Como que você vai fazer isso? Como que você vai subsidiar essa decisão? Com um estudo social e parecer. A finalidade de julgamento, porque você vai emitir esse laudo, né, sobre determinado assunto. Isso vai ajudar em um determinado julgamento. A perícia social implica a elaboração de um laudo. O que é um laudo? O laudo ele vai apresentar, principalmente o termo mais utilizado nessa área jurídica, ele apresenta, então, esse registro das informações mais significativas do estudo. As informações mais significativas do estudo. Você não precisa pegar todos os relatórios de visita e colocar ali. O laudo é mais sucinto, é como um parecer. Tem introdução, se vocês quiserem anotar, é uma sugestão, ok? Introdução, identificação dos sujeitos envolvidos, metodologia utilizada, relatório analítico e um parecer final. Retomando, você pode fazer com uma introdução, identificação dos sujeitos envolvidos, metodologia utilizada, relatório analítico e um parecer final, ok? Então, falamos de estudo social, perícia social e laudo. Vamos continuar no quadro. Vamos falar, então, de parecer social, esse termo bem mais utilizado que laudo, porque ele é mais difundido em outras áreas. Segundo Souza, a emissão de um parecer social pressupõe a existência de um relatório social, interno e externo. Você só emite um parecer depois de ter feito um estudo, ok? Por razões óbvias, um profissional só pode emitir uma opinião sobre um fato que foi dito, no caso escrito. Assim, o parecer é a conclusão de determinado trabalho,
seja de um atendimento individual, seja de um conjunto de instrumentos utilizados durante determinado processo de intervenção. Talvez para você emitir um parecer você precise somente de um atendimento, não sei, depende do objetivo. Ou talvez você precise colocar em prática e utilizar um conjunto de instrumentos. E o parecer é essa conclusão. É emitido a partir desse estudo social. É o posicionamento do assistente social diante das situações verificadas. É a sua posição, é a sua conclusão, é aquilo que você entende que deve ser feito ou não. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com análise socioeconômica de famílias que solicitavam bolsas de estudo em uma escola. Então, eu fazia a análise socioeconômica, esse estudo social, e a partir disso eu emitia um parecer social, dizendo, falando sustentamente dessas condições, e aí no final, com o deferimento ou indeferimento dessa bolsa, por exemplo. Se não estava dentro dos critérios estabelecidos, o indeferimento. Se está dentro, o deferimento. Um parecer social ele precisa ser sucinto, não é um relatório. Você não pode descrever em detalhes tudo ali. O parecer social é a conclusão. Lembrem-se disso. Ele é assinado pelo assistente social, ok? Isso é bem sério. Falamos então de estudo, entrevista, visita, perícia, laudo e parecer social, certo? Você vai ter base para fazer o seu parecer social porque você já fez antes disso um estudo social, ok? Voltamos ao quadro. Falamos agora de atas de reuniões. Muitas vezes o assistente social é chamado para fazer essas atas. Então, como é que faz isso, né? É privativo do assistente social? Não. Qualquer profissional que tenha esse domínio pode fazer. Mas como os assistentes sociais sempre acabam fazendo, então achei melhor a gente trazer esse assunto na reunião. O que eu vou falar de reunião também, na aula, né, professor? Registro de todo o processo de uma reunião, das discussões realizadas, das opiniões emitidas e, sobretudo, da decisão tomada e da forma como o grupo chegou a ela, por votação, por consenso ou outra forma. Então, a ata da reunião é basicamente isso. Você tem que registrar tudo o que é falado, todas as discussões, quem falou, quais opiniões foram emitidas e, principalmente, quais decisões foram tomadas, né? Então, por votação ou por consenso, como que essa decisão foi tomada. Isso aqui é muito importante, tem que ser 100% verídico, claro, óbvio, né? Porque essas atas são instrumentos utilizados para resgate das informações. Então, numa reunião seguinte, precisa saber o que o grupo definiu, eles vão recorrer à ata dessa reunião para isso. Nós temos aí, se você for olhar na internet, vários modelos de ata. O que eu particularmente gosto mais é aquele que você consegue enumerar as linhas no arquivo, você vai enumerando as linhas e aí vai escrevendo. E aí, quando você for ler a ata e assinar, muitas vezes quando alguém quiser apresentar alguma objeção sobre a ata, ele vai falar, na linha tal, eu tenho uma objeção sobre a ata, aí o grupo todo vai analisar e talvez seja necessário alterar aquilo que está escrito. Aí eu tenho também alguns exemplos de modelos, né, de tópicos a serem abordados, a serem incluídos numa ata de reunião. Data, local e horário de início e fim da reunião. Então, ao dia tal, do mês tal, no local tal, começou em tal horário e terminou em tal horário, enfim. Isso aqui coloca para o final, né, do relatório, mas tudo isso tem que estar na ata. Quais são as pessoas que estão presentes? Qual é a pauta previamente estabelecida para essa reunião? Aqui é o mais denso, né, da sua ata. Quais foram as discussões feitas nessa reunião? Quais foram as decisões tomadas e os compromissos estabelecidos com o horário de término ao final, ok? Então, falamos de atas, agora vamos para uma pequena atividade e já retornamos. Produzir um relatório, um parecer social, entre outros instrumentos por escrito,
requer que o profissional tenha um conhecimento básico da língua portuguesa. Diante disso, cite erros de português que o profissional não deve cometer. Voltando, pessoal. Bom, falando um pouquinho desses erros de português que muitas vezes a gente vê, eu vejo alguns, acredito que vocês também veem muitos por aí, né? Nos colegas ou de outras pessoas que vocês conversam, mas vocês, enquanto profissionais que vão trabalhar principalmente com instrumentos por escrito, precisam ter muito claro isso. Claro que não somos profissionais de letras, né? Ninguém aqui é formado na área de letras para saber escrever perfeitamente. E até os profissionais formados na área muitas vezes têm dúvidas, ninguém sabe tudo, né? Mas algumas coisas são muito básicas, como a gente já citou aquela hora sobre falar em gerúndio, algumas coisas escritas que são muito triviais e que muitas vezes a gente vê ainda escrito errado. Tem que prestar muita atenção nisso, ok? Vamos falar agora de outro instrumento, que é o diário de campo. Vamos ao quadro. Bom, o que é um diário de campo?
Para os profissionais que acham isso necessário, eu particularmente não tenho utilizado nesses últimos, não escrevo, costumo relatar isso, colocar só em relatório mesmo, mas muitos utilizam ainda, que é anotações livres do profissional, a fim de sistematizar as suas atividades e suas reflexões sobre o cotidiano de trabalho. Isso aqui, por exemplo, é muito utilizado porque a gente não lembra de tudo toda hora. Então, eu mesma sempre estou ali com o bloco de notas do celular e quando eu preciso de alguma coisa, eu coloco ali para lembrar depois disso. Sinaliza avanços, aperfeiçoamento das intervenções realizadas, recuo ou pode servir como instrumento para a realização de pesquisas. Então, você vai nesse diário, o próprio nome já diz, né? É um diário onde você coloca aquilo que aconteceu no seu cotidiano, as suas intervenções, aquilo que não foi possível fazer, quais os instrumentos que você utilizou. Isso pode ser utilizado como base para você avaliar a sua atuação profissional. No estágio, esse diário de campo é muito legal, porque você vai anotando ali tudo isso e você consegue depois sintetizar tudo aquilo que você aprendeu nesse processo por meio de um diário de campo. Pode ser digitalizado, pode ser por escrito, eu particularmente prefiro digitalizado. Lembrem-se desses objetivos, tá bom? Continuando. Encaminhamento. O assistente social trabalha muito com encaminhamento, então você está em uma determinada instituição e você precisa encaminhar o usuário para uma outra instituição da rede de serviço socioassistencial e para isso você vai utilizar lá aquela ficha de encaminhamento. Alguns via sistema, outros com instrumento mesmo assinado pelo profissional. Normalmente a instituição, palavra grande, né? Encaminhamento. Normalmente a instituição já vai ter esse instrumento previamente definido, ou se não houver ainda o profissional na área, você vai elaborar, mas é bem simples. E aí é realmente a articulação com a rede de serviços, ele deve ser formal e ele deve ser precedido de um contato. É importante isso, ok? A menos que já seja algo pré-estabelecido, vocês vão encaminhar sem prévio contato, mas caso contrário é importante que seja precedido de um contato. Outra questão importante são os recursos audiovisuais. Isso, na realidade, não é só do assistente social, é para qualquer área, mas você vai dar uma palestra, como foi falado no fórum daquela questão da educação ambiental, você vai dar uma palestra, o que você vai utilizar de recurso, você vai atender, o que você vai precisar de recurso, é pensar na sua prática profissional e fazer um planejamento de quais são os materiais de consumo que você vai utilizar, sendo audiovisuais ou não. São inúmeros recursos audiovisuais que nós utilizamos hoje em dia, dos mais tecnológicos aos mais simples, né? Então, falamos de alguns instrumentos. Agora, eu gostaria que vocês analisassem essa imagem que segue. Vamos ao quadro. É uma tirinha que diz o seguinte: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento. Por que eu trouxe isso para finalizar a aula de hoje? Porque é muito fácil a gente emitir opiniões acerca de questões que estão aí no nosso dia a dia, emitir opiniões muitas vezes no senso comum, e isso é muito sério. Nós, assistentes sociais, não podemos ter essa postura, então é analisar mesmo com essa visão de universalidade os fatos e ter fundamentos. Não é sair emitindo coisas, ou nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Sair compartilhando coisas sem ao menos saber o fundamento dessa informação. Isso é muito sério. Então, toda a nossa opinião tem que ter um bom fundamento. E para esse fundamento existir, no caso, transportando esse assunto para os instrumentos, faça um bom estudo social, bem aprofundado, e aí o seu fundamento, quando você emitir um parecer social, você vai ter fundamentos para isso, tudo bem? Então, falamos desses instrumentos por escrito hoje, falamos da visita domiciliar, falamos da entrevista.
Se ficou alguma dúvida, nós vamos esclarecendo. Leiam os textos complementares que vão ser utilizados também para a prova e também para a vida de vocês. E eu gostaria agora de, na Câmara de Documentos, indicar alguns livros que foram utilizados para a construção dessa disciplina, inclusive. A Bíblia, né, da discussão de instrumentalidade é esse aqui, chama-se Instrumentalidade do Serviço Social, da Yolanda Guerra. Todas as vezes que vocês forem ler alguma coisa sobre instrumentalidade, vocês, quase em 99% dos casos, vão ver que muitas citações têm relação com a Yolanda Guerra. Esse livro aqui em especial é da editora Cortez, mas eu sei que tem outras edições da mesma editora deste livro. Então, Instrumentalidade do Serviço Social. O outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o livro do Cefes, que eu sei que já tem outras edições, o meu é um pouquinho mais antigo, que é Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos, contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social. Mas esse livro, por mais que ele trate dessas três áreas especificamente, ele nos ajuda na sua totalidade mesmo. Então, se for para comprar algum livro, eu sugiro que comprem esse aqui, tá bom? Sobre instrumentos. Outro livro bacana, da Selma Marques Magalhães, é Avaliação e Linguagem. Avaliação e Linguagem, Relatórios, Laudos e Pareceres, da editora Veras, tá bom? Ele é muito bacana. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, aliás, isso pode ser um tema de TCC da galera aí, que vai ser muito bom. Outro livro legal é A Prática Profissional do Assistente Social, Teoria e Ação, Construção do Conhecimento. Fala um pouco dessa prática do assistente social. Quem organizou é a Miriam Veras Batista e a Eudária Battini, tá bom? Esse livro também vale a pena comprar, para quem puder. Como elaborar projetos, Guia Prático para Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, do Domingos Armani. Quem quiser se aprofundar nessa questão dos projetos, então vale a pena, certo? Tem aquele de projetos da Miriam Veras Batista, que eu não trouxe aqui, mas quem puder também. Aquele lá é uma bíblia de planejamento social, a professora Rosane vai falar dele com certeza na próxima aula. Trabalhando com projetos, esse aqui eu tenho especificamente por conta da área da educação, mas é bem legal quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá bom? E esse da Miriam Veras Batista, a professora Rosane vai também falar para vocês, que chama-se Planejamento Social. Se alguma desses livros estiverem esgotados, eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu não encontro um livro, ele já está esgotado, eu procuro, tem um sebo online que ele vincula livros do país todo, e aí você compra a preços mais acessíveis e muitas vezes edições que já estão esgotadas, tá bom? Então a disciplina foi essa, estudem bastante. Se ficarem com alguma dúvida, pode contar comigo, estarei ainda disponível conversando com vocês, enfim, nos encontraremos além no chat da prova, na disciplina de seminários temáticos e também no semestre que vem com processos de trabalho e serviço social. Muito obrigada, eu fecho essa aula com um vídeo. Até mais. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to die.